e o julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal na primeira turma. Isso porque o vice-prefeito de São Paulo, o coronel Melo Araújo, também usou as redes sociais para se pronunciar sobre a condenação de Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo conversar aqui com a repórter Beatriz Manfredini, que tem mais detalhes a respeito desse pronunciamento, dessa manifestação do vice-prefeito de São Paulo. Pois não, Beatriz, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Olha, Nonato, ele disse que a guerra não acabou. Esse é um trecho da publicação do coronel Melo Araújo que a gente vai mostrar aqui para vocês. Bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Relembro rapidamente que o coronel Melo Araújo, ele é aliado já de algum tempo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi, inclusive, presidente do CEAGESP durante o período em que Bolsonaro permaneceu à frente da presidência da República. E depois, justamente, chegou ao cargo de vice-prefeito aqui de São Paulo, depois de uma costura feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre o atual prefeito, na época candidato à reeleição, Ricardo Nunes, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Melo Araújo ainda entrou de vice nessa chapa depois desse acordo que foi fechado pelo apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes, que demorou um tempo para acontecer, mas acabou efetivamente, então, sendo realizado. E aí, coronel Melo Araújo, que já tinha dado várias declarações ao longo do tempo sobre o julgamento do ex-presidente, ontem, logo depois da condenação, veio a público, então, em uma rede social, dizer que a guerra não tinha acabado. A gente separou essa publicação para vocês verem, mas para quem nos ouve, eu explico, né? Essa publicação, ela tem uma foto dos dois, então, Melo Araújo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí Melo Araújo escreve o seguinte, olha, presidente Jair Bolsonaro, o senhor, além de fazer o brasileiro enxergar o que é a política, o que é a Suprema Corte, de resgatar os símbolos nacionais, conseguiu mostrar para o mundo o que é este atual Brasil com este atual governo. Quando um dia iríamos imaginar o presidente da maior potência do mundo, aí ele faz referência ao presidente Donald Trump dos Estados Unidos, se preocupar em enxergar o nosso Brasil. Fique firme, a guerra não acabou. O senhor é o escolhido, o povo está contigo e Deus sempre no comando. O ministro Fux mostrou a verdade e o circo que foi feito, fecha aspas, do coronel Melo Araújo. Então, uma publicação aí com várias referências a Donald Trump e as sanções impostas ao Brasil relacionadas ao julgamento do ex-presidente e ao voto do ministro Fux, que foi um voto que para toda a ala aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um voto então que abriu portas aí para outras alternativas daqui para frente. Bom, importante então a gente destacar que Melo Araújo tem acompanhado, então, Bolsonaro durante esse processo todo. Inclusive, algumas semanas atrás, a gente contou aqui com exclusividade que Melo Araújo visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro já em prisão domiciliar. Na época, disse que ele estava depressivo, ciente do jogo político que estava acontecendo aqui do lado de fora, mas que estava totalmente focado no julgamento. Essas, então, foram as palavras, Nonato, de Melo Araújo. Ô Beatriz, falando do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele de algum modo se manifestou também após essa decisão da primeira turma ou não? Sim, se manifestou nas redes sociais e voltou a chamar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro de injusta, viu, Nonato? A gente também tem a publicação do governador Tarcísio de Freitas em destaque aí para vocês. Então, em uma rede social, ele disse o seguinte, olha, se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de demonstrar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente, seguiremos ao seu lado, escreveu Tarcísio de Freitas, então, logo depois, em uma rede social. Nessa publicação, o governador repete... Opa, a gente teve um problema aqui na transmissão com a Bia Manfredini, mas deu para entender aí esse cenário todo, o vice-prefeito de São Paulo e também o governador se manifestando. É assunto para os nossos comentaristas também, Túlio Nassa e Deise Ciocari estão junto com a gente nessa manhã. Túlio, vou começar contigo desta vez. Qual é a tua avaliação aí dessas duas manifestações, tanto do vice-prefeito, mas principalmente do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que tem encampado, inclusive, uma campanha pela anistia a Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa manifestação dele agora após a condenação? Olha, Nonato, Clarice Lispector já falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar.
Qual que é o óbvio nesse caso? O óbvio ululante é o seguinte: a direita brasileira não morreu com o julgamento de Jair Bolsonaro. Existe ainda uma parcela muito grande do eleitor que é de direita, chega ali a 30%. Evidente que esse espólio político-eleitoral ele ainda é importante no cenário daqui até 2026. E quem lidera esse processo é Jair Bolsonaro. Por essa razão, aqueles que se pretendem ser candidatos em 2026, o próprio Centrão se pretende fazer 2-1 contra o presidente Lula numa futura eleição, precisa do apoio da direita. E, portanto, o jogo político ainda continua. O julgamento acabou, mas o jogo político continua. E o que quer Jair Bolsonaro para transferir esse espólio político eleitoral? Ele quer a lealdade, ele quer o compromisso dessas pessoas e pelo PL da anistia, pelas questões que levam aí à redução de pena de Jair Bolsonaro. Por essa razão, como diz Tolstói em Guerra e Paz, Nonato, o tempo e a paciência serão eternos beligerantes. E você vê que, de certa forma, esse resultado do julgamento acaba fazendo com que Bolsonaro perca essa liderança à frente da direita e, por algum motivo, haja algum efeito que a gente chama de martirização para que possa dar esse fôlego político para ele? Soraya, eu não acredito que o resultado do julgamento enfraqueça o ex-presidente Jair Bolsonaro, não de imediato. Aí a gente tem algumas coisas a considerar. O ex-presidente, ele não é um articulador de bastidor, tá? Isso ficou bem comprovado durante a disputa para a Prefeitura de São Paulo, né? Ele não articulou muito bem bastidor. Então, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não está no centro dos holofotes, ele tem um pouco de dificuldade para agir. E é isso que a gente vai ver agora durante o período eleitoral de 2026. Agora, com o resultado do julgamento no STF, o clã Bolsonaro já declarou que as coisas podem mudar e que ele pode ser o candidato. Então, mostra essa resistência. A família Bolsonaro, ela tem que estar no centro dos holofotes. Nesse momento, isso é um pouco complicado, porque o que o ex-presidente tem que fazer agora é justamente essa articulação, criar um sucessor para que ele consiga manter esse capital político dele. Eu não acredito em enfraquecimento de forma alguma. Ele ainda é o grande líder da direita. Se o Tarcísio quiser se cacifar para 2026, num primeiro momento vai precisar da chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a questão da martirização que você tocou aqui, Soraya, ela é muito importante. Isso a gente vai ver agora ao longo do tempo, mas existe essa possibilidade, né? A gente falou anteriormente aqui no Jornal da Manhã, quando líderes sofrem uma grande injustiça ou fica comprovado que houve uma perseguição política, eles tendem sim a virar mártires, mas isso vai depender agora do decorrer dos próximos meses até o período eleitoral. Num primeiro momento, o que tem que ser feito é o ex-presidente chancelar um sucessor político, para que a direita possa se organizar em torno desse nome. E essa questão da martirização é algo que acontece muitas vezes, mas aí precisa de uma articulação de bastidor, que, como eu falei, o ex-presidente às vezes não é muito bom. A gente ainda tem muito tempo para definir os rumos para a política brasileira, mas fato é que com essa decisão do STF, Soraya, muita coisa vai mudar. Obrigada, Deise. Túlio, daqui a pouco a gente volta a conversar.